Sheila. Boa noite, prof. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, o Thelmo que chegou, a Kathleen. Boa noite. Boa noite, prof. Tudo bem? Como estão? Tudo bem. Só vou esperar só mais um pouquinho, tá? Eu já vou dar umas orientações antes de nós começarmos a aula, tá, pessoal? Boa noite, professora Michele. Boa É João noite. Carlos. Tudo bem, Carlos? Prazer. Tudo bem. Boa noite, Cleonice. Bom, pessoal, vamos começar então. Já dei um tempinho aí para o pessoal chegar. Eu acredito que alguns ainda, por causa do trabalho, né, do deslocamento de chegar em casa, possam entrar um pouquinho o horário mais avançado, tá? Então, boa noite. Alguns aí já me conhecem, né? Eu tô aí com vocês desde o início do ano. Nós vamos completar as 3 fases juntos, né? Eu dou português, literatura e artes, então vocês me veem bastante, né? Enjoam um pouco de mim, toda vez vem o meu rosto aí, né? Mas eu acredito que também eu fico feliz de dar aula para vocês, para contribuir no conhecimento de vocês na aprendizagem, né? E aí a gente também chega numa reta final aí daqui a pouco, né? De uma conquista para vocês, que não é fácil também com todos os nossos empecilhos, né? Nossas rotinas que não são fáceis.
chegar e fazer uma conclusão de um ensino médio, né? Então, se sintam especiais, né? E parabenizados até chegar aí o final. Então, não desistam, falta pouco agora, bem pouquinho. Vocês aí estão com o canudo na mão. Ok, prof. Tá? Então, não desista agora que falta pouquinho. Com relação às notas da fase 2, tá? Eu ainda estou recebendo alguns trabalhos, por isso que eu não lancei ainda. Mas acredito que até amanhã elas já estão disponíveis para vocês, tá? Vou disponibilizar para a escola, certo? Alguns recadinhos importantes, então, para a nossa fase 3 aí, tá? Hoje a nossa aula de português vai até às 9. Quem já tem aula comigo sabe que eu sou bem sucinta, eu gosto de explicar o conteúdo de uma forma que vocês entendam, também que não fique uma noite maçante, porque quando eu dou aula presencial, eu geralmente faço até metade da noite e a gente faz uns exercícios, né? Mas como a gente está nessa rotina ainda, que não voltamos ao normal, então eu acho mais fácil a gente faz à noite até às 9, né? E aí, quando eu chego lá na terceira noite da língua portuguesa, eu faço alguns exercícios com vocês, dou uma retomada, tá? É importante que na apostila que vocês têm, vocês façam aqueles exercícios, tá? Porque como eu abordo o conteúdo, vocês exercitam aquilo que vocês viram, tá? Então, ali na apostila tem bastante exercícios para vocês fazerem, certo? Então, a nossa aula hoje é português, daí nosso próximo encontro é dia 26 de agosto, quinta-feira, tá? E lá no dia 31 de agosto, boa noite, Gisele. No dia 31 de agosto, a gente tem a nossa avaliação de língua portuguesa, tá? Quem entrou novo agora, a gente tem a aula metade da noite até as 9, e aí eu disponibilizo a prova para vocês fazerem, certo? Então, só esses recados básicos, eu sei que vocês têm o cronograma, mas vale a pena reforçar vocês aí, né, para não se esquecerem, tá? Trabalho de língua portuguesa, tá? Hoje eu vou explicar o conteúdo e eu quero que vocês anotem para mim, por favor, que vocês vão entregar o trabalho até o dia 27/8, tá? Que é a sexta-feira. O trabalho já está disponível para vocês, tá? Então, o trabalho vocês podem me entregar. Eu vou colocar aqui nos comentários, o meu e-mail. Vocês vão me encaminhar por meu e-mail, tá? Botem o nome só para mim poder saber quem é que está me enviando, tá? Como vocês são muitos, para mim não me perder, ó. Botei ali para vocês, tá? Então, vocês me encaminhem. Qualquer coisa, imprevisto, acontece, algum motivo de doença, algum problema na família, caso que vocês não consigam mesmo, conversem comigo, tá? Que vocês aí eu disponibilizo uma data um pouquinho mais extensa para vocês fazerem aí me entregar, tá? Esses são os recados básicos. Eu vou abrir aqui para vocês, então, o trabalho para a gente dar uma faladinha um pouquinho. Deixa eu pegar ele aqui. Compartilhar aí com vocês. Às vezes, quem já é meu que sabe que tudo tranca aqui. Parece que é... Só me confirmem se vocês estão conseguindo ver o que eu compartilhei. Alguém pode me dar um ok? Sim, eu consigo ver. Tá. Então, esse trabalho de português, tá? Ele vai ter as questões 1, 2, 3 e 4, elas vão ser ligadas ali, elas vão se referem ao texto que está ali na folha, tá? Que é sobre a maioridade penal, tá? Então, as questões relacionadas aí com o texto, tá? Depois, na 5, a gente vai ver o nosso conteúdo, é sobre texto dissertativo, tá? Então, o nosso conteúdo, essa fase, ele é um pouquinho mais extenso, tá? Então, hoje eu vou abordar todos os conteúdos, aí na nossa aula de quinta-feira, daí eu já vou dar mais especificado, separado, para que vocês entendam, tá? Então, no número 5, vocês vão elaborar um texto dissertativo, tá? Sobre o tema maioridade penal, de acordo com o que vocês leram ali. Agora, depois, na minha explicação, eu vou falar, vou dar a dica, vou mostrar como que é um texto dissertativo, tá? Então, ele tem ali, pode passar de 25 linhas? Pode, tá? Vocês podem digitar aí.
Na número 6, vocês vão criar um exercício, tá? Vocês vão escolher um dos conteúdos trabalhados, tá? Nessa fase que eu vou ver, vocês podem escolher. Faz um exercício de verdadeiro ou falso, ou objetivo de marcar ali, tá? Então, e esse exercício deve conter a resposta lá no final dele, tá? Então, a criatividade dentro do conteúdo que vocês vão ver nessa fase, tá? A número 7, ela vai trabalhar ali sobre o uso do acento indicativo, tá? Da crase, que a gente também vai abordar nessa fase de agora, tá? E o exercício 8, aqui ele não foi colocado 8, mas ali a gente tem que fazer a concordância, a gente também vai ver a concordância verbal, a nominal, tá? Em cada oração. Para fechar 10, esse exercício aqui eu vou dividir ele em 3 pontos, tá? Então, lembrando que o trabalho de vocês vale 3, tá? E a prova vale 7. Alguma dúvida referente ao trabalho? Pode repetir o 8 de novo? No 8, vocês vão ter que fazer a concordância correta, tá? Vocês vão circular o verbo. Eu tenho 2 opções de verbo, tá? Qual o verbo que concorda com a frase inteira? Porque a gente vai ver a concordância verbal, o verbo tem que concordar com toda a frase, com toda a oração, tá? Então, vocês vão só me circular. Qual é o verbo que na número 1 ali é faz ou fazem? Qual é o certo? Qual é o que concorda com o verbo ali, né? Com a frase. Qual é o verbo que concorda com a frase? Tá? Tranquilo? Deixa eu agora mostrar um pouquinho a apostila aqui para vocês, que eu também quero falar aqui. Então, trocou para vocês aí agora, aparece os conteúdos que nós vamos abordar na fase 3. Só alguém me dá um ok. Tá. Então, a gente vai abordar a concordância nominal, tá? A concordância verbal. Vamos ver a regência nominal e regência verbal. A crase, o uso dela aqui, a gente possui bastante dificuldade, né? A pontuação. Falar aí sobre o texto dissertativo, né? Na fase 1, a gente viu o texto narrativo. Na fase 2, a gente entrou com outros textos aí. E agora a gente entra com a dissertação, tá? Lembrando que o que eu incentivo a vocês fazerem, tá? A apostila vem dentro do material de vocês, para que vocês exercitem, né? Então, façam esses exercícios que tem após o conteúdo embaixo, tá? Que é bom exercitar. A gente só aprende o português, é que nem matemática, a gente só aprende exercitando, né? Fazendo ali, tirando as dúvidas. Tá? Então, o material é bem rico, com exercícios também para que vocês possam fazer. Eu sempre faço alguns exercícios com vocês para que vocês também tirem as dúvidas, tá? Lá no fim, quando a gente vê texto dissertativo, tá? Lá no fim da apostila de vocês, descer aqui para mostrar, ó. Ele traz um link ali, tá? Se vocês botarem esse link aqui, ó, vocês vão ver alguns exemplos de redações nota 10, tá? Para que vocês entendam um pouquinho mais sobre o texto dissertativo, né? Como que se faz, como é a construção. Então, esses textos, eles foram nomeados os melhores, né? Então, é bom também vocês entrarem nesse site aí, que vocês vão ver um pouquinho dos exemplos de texto que nós temos, certo? Então, vamos lá. Em outras palavras, não é para copiar, né? É só ler. Não, eu tenho eu tenho um aplicativo bom, eu tenho no meu computador aqui, que eu boto ali, se é cópia, ele já me indica. Eu tenho as minhas manhas aqui, tá? Então, mas eu sei que a turma que eu ganhei é boa. Não precisa disso, não vai precisar disso. Tá bom? Então tá certo. Então tá bom. Vamos lá, então. Vamos começar, então, com a concordância nominal, tá, galera? É tirinha, Prof, Oi. Quantas páginas tem a apostila? Bah, agora tu me pegou. De cabeça, eu não sei, mas vamos ver aqui.
Ela tem 55 páginas. Tá, gente? Então, português, a tirinha só quando... De nada. Quando é criança, não. Tirinha, encarte, propaganda, é bom. Porque quando a gente vê o concreto, a gente entende melhor, tá? Então, quando a gente fala em concordância nominal, eu trago o exemplo aí, eu tenho um gato e um cachorro branco, está certo? O senhor é quem sabe, eu nunca vi. Por que o branco ali, né, ele tá em negrito, tá? Porque a concordância nominal é a concordância de nomes entre si, tá? Eles precisam concordar, os nomes precisam concordar, concordância do nome nominal, tá? Então, aqui a gente vai estudar a concordância do adjetivo com o substantivo. São duas classes gramaticais que elas têm que conversar, elas têm que concordar, tá? Eu volto ali, ó. Eu tenho um cachorro e um gato branco. Tá, mas olha só. Eu tô falando que o gato é branco, o cachorro é branco, tá solto ali, né? Então, o adjetivo, que é a qualidade da cor branco, né? Ele não me deixa bem explícito se é do gato, se é do cachorro, se é dos dois, tá? Então, o menino ali não sabe, né? O senhor é quem sabe, eu nunca vi. Então, a concordância nominal, o adjetivo ele tem que estar concordando com os dois, e quem lê tem que entender. Não pode ficar dúvida, né? Não pode eles não concordarem entre si, tá? Então, quais os principais casos aí que as pessoas perguntam, né? Se eu disser que eu comprei abacate e melão maduro, eu tô certo? Certo. Porque, ó, eu comprei abacate e melão maduro. Quando o adjetivo, tá, que é o maduro ali, modifica dois ou mais substantivos do mesmo número, tá? Ele tá falando o maduro do abacate e do melão. O abacate e o melão, eles estão no singular. Então, independente do gênero de ambos, feminino, masculino, tá? Pode concordar com o substantivo mais próximo. Então, eu posso estar falando ali dos dois, e eu não preciso dizer eu comprei abacate e melão maduros. Porque eu estou falando do abacate e do melão. Tanto faz se o abacate é maduro ou se o melão é maduro. Ele vai casar com o que estiver mais perto dele, tá? O substantivo mais próximo. Mas ele não deixa de falar lá do abacate também. Aqui eu não fujo, a minha concordância não está fugindo do gênero, do plural, do singular, do feminino, do masculino. Então, tá certo. Mas eu posso usar o adjetivo no plural? Sim. Comprei abacate e melão maduros. Aqui eu estou usando o adjetivo no plural, porque daí eu quero abranger os dois, tá? Uma observação importante: quando os substantivos são de gêneros diferentes, o masculino é que prevalece, tá? Então, na concordância nominal, o masculino que prevalece. Por exemplo, abacaxi, melancia e melancia são maduros. O abacaxi, a melancia são maduros, tá? Então, o masculino, ele prevalece. Ali, maduro, tá? Então, ó, comprou no supermercado melão e pera estragados. É o melão e a pera estragados, tá? Então, não, o masculino prevalece. É o melão estragado, a pera estragada, tá? Então, sendo assim, numa turma onde haja 100 alunas e apenas um aluno, o professor deverá dizer: vocês estão dispensados. Muito importante essa regra na concordância nominal, tá? Então, pode ter, como no exemplo, posso ter uma turma cheia de alunas, mas se tiver um aluno, eu vou dizer vocês estão dispensados. Eu não posso dizer vocês estão dispensadas, tá? Prevalece o masculino.
cuidado, tá? Se o adjetivo só puder referir-se ao último substantivo, porque o sentido assim exige, só com ele se fará a concordância. Comprei livros e pera madura. Os livros jamais amadureçam. Então, o que acontece aí? Comprei livros e pera madura. Livros não tem como amadurecer ou não, certo? Então, fica a pera madura. Neste caso, tá? É uma exceção, como o português sempre vai ter uma exceção. E se o adjetivo vem antes dos substantivos? Que a gente está vendo aqui que a concordância nominal me diz, né, que o adjetivo vem depois. Mas e se ele vier antes? Nesse caso, a concordância obrigatória é com o substantivo mais próximo. Ó. Comprei maduro, abacate e melão. Ali fica maduro o abacate, né? Então, ele continua ainda ficando com o substantivo mais próximo dele, tanto se ele vier antes ou depois. E se substantivos são sinônimos? Tá? Nesse caso, o adjetivo concorda com o mais próximo. Luiz tinha ideia e pensamento fixo. Tá? Então, o adjetivo ele concorda com o mais próximo, não é a ideia fixa, é o pensamento fixo. Tá? Então, ele vai ficar ali no masculino. Deixa eu só descompartilhar um pouco para aceitar aqui. E quando os substantivos são antônimos? Quando isso acontecer, o adjetivo, ele obrigatoriamente, ele vai para o plural. Ó, passei dia e noite frios na Europa. Essa gente é de extremos, tem sempre amor e ódio eternos. Tá? Então, quando o substantivo for antônimo, né, a gente vai colocar ali no plural. A concordância, ó, o rapaz e a garota eram Argentina. Está correta? Não. Por que a Argentina não está correto? A Argentina, nesse caso, é um adjetivo predicativo, tá? Ele é um predicado, ele está separado lá pelo verbo eram, tá? E então ele deve concordar normalmente com o termo a que se refere. Como no exemplo acima, o sujeito composto. O rapaz e a garota eram argentinos, tá? Eles eram argentinos. Então, eram argentinos o rapaz e a garota. Eram argentinos a garota e o rapaz. Eu não posso, aqui nessa frase, tá? A concordância é isso. Eu não posso, por exemplo, o adjetivo ele está separado ali, né? Então, ficou a minha frase, ficou subentendido ali que tem alguma... Na própria leitura, eu vejo que tem alguma coisa errada, né? O rapaz e a garota eram argentinos. Né? Então, a gente tem que cuidar isso, que quando a concordância nominal não fizer ali o papel dela, a gente vai inverter, tá? A gente inverte para que a gente possa ficar subentendido e o predicado não for o adjetivo predicativo, né? Ele está cortado ali pelo verbo, tá? Então, não pode acontecer isso. Uma garota dizer, eu mesmo não sei disso, está certo? Eu mesmo não sei disso. Não, tá? Mesmo e próprio variam normalmente quando possuem caráter reforçativo. Tá? Eu mesmo não sei disso. Então, eu não posso usar o eu mesmo, porque eu não sei se é eu, ela, o gênero, ou se é eu, ele. Então, eu troco, né? Eu própria, e não sei disso. Então, eles variam normalmente quando possuem um caráter que reforça alguma coisa, né?
Aí eu posso colocar eu própria, eu próprio. O mesmo ali, ele não varia, ele tem verbos que não variam, então ele não consegue fazer a concordância nominal. Então, para não errar mais, tá? Posso fazer horas extra? Faça sempre horas extras, que elas só lhe trarão benefício. Quem faz horas extra acaba tendo prejuízos e muita dor de cabeça. Não vale a pena. Extra é adjetivo e varia normalmente, tá? Edição extra, edições extras, despesas extras, tá? Então, o extra ali tem que ir no plural, né? Posso dizer as suas filhas sempre chegam da escola junto? Não, porque a palavra junto só não varia quando faz parte de locução prepositiva. O que é a palavra ali junto, né? Ela é uma locução prepositiva. Ela só vai ter alguns verbos que não variam, tá? Então, eu preciso, ele só vale o junto ali quando ele estiver numa locução prepositiva, numa preposição, junto com, junto de, junto a. Então, fica, suas filhas sempre chegam da escola juntas, tá? Elisa e Cacilda sempre trabalharam juntas. Essas moças nunca saíram junto com o pai. Havia sempre mulheres junto de mim. Tá? Então, a concordância nominal, o nome e o adjetivo ali, eles têm que estar em concordância, eles têm que estar de acordo. Eles não podem falar línguas diferentes. E dizer, já vi bastante novidades, mas essa eu não sabia. Está correto? Não, pois nesse caso, bastante, ó, modifica os substantivos novidades. Já vi bastante novidades, mas essa eu não sabia. Tá? Então, ele sendo um adjetivo, ele varia normalmente. Então, bastante ali, ó, já vi bastante novidades, só fica invariável quando é um advérbio. Tá? Então, quando bastante ele fizer função de adjetivo, né? Porque ele está dando a qualidade das novidades, né? Eu vi o que? Novidades, bastante novidades, ele está intensificando. Então, ele fica no plural. Conheci bastantes pessoas na festa. Comprei bastantes maçã na feira. Às vezes a gente escuta e a gente acha que tá errado, né? Mas não, tá certo. Comemos e dormimos bastante. Aqui no caso do comemos e dormimos bastante, os verbos já estão no plural. Tá? Ficamos bastante machucados. Tá? Aí aqui ele faz a questão de não ter o S, o plural aí, porque daí ele faz a função dele mesmo de qualidade de adjetivo aí. Tá? Posso dizer, segue em anexo minhas fotos? A gente, quando manda um e-mail, a gente tem dúvida, né? Segue, eu boto segue anexo ou segue em anexo as minhas fotos, o meu e-mail, o meu trabalho, né? Quando vocês mandarem para mim aí nos trabalhos online, a palavra anexo deve concordar com o substantivo a que se refere. Ó, segue anexo, se eu for falando que é mais de uma foto, né? Então, as fotos seguem anexas. O mesmo ocorre com o adjetivo incluso, tá? Então, a palavra anexo, ela tem que estar no plural, porque eu vou mandar vários anexos ali, vários documentos, né? Se eu escrevesse segue anexo a minha foto, daí sim, tá? Então, e a mesma coisa acontece com incluso, tá? As despesas de registro postal estão inclusas no preço das revistas. Tá? Então, incluso, ele também tem que concordar aí com o substantivo que se refere, com o sujeito, né? É correto dizer... Oi, pode falar.
Esse anexos aí, tu já deve ter xingado um monte de gente, né? Só no pensamento. Não, eu acho uma forma delicada para corrigir. Eu não gosto. Eu chamo e falo porque eu ensino. Não, tranquilo. Isso aí eu tinha muita dúvida também antes de me formar. Tranquilo. Não tem nada. Se me mandar o trabalho, já está ótimo. Eu não falo do anexo. Não tem problema. Me mandar o anexo, está ótimo. Tá, galera? Tá bom. É correto dizer, hoje, ela veio com menos roupa? De forma alguma, tá, gente? A palavra menos não existe. Tirem do vocabulário de vocês, tá? Devemos, então, usar o menos, tá? Agora eu estou menos preocupada porque eu passei essa notícia para vocês, tá? Então, não falem mais menos, não existe, é sempre menos, tá? E como usar expressões é preciso, é bom, é necessário, tá? Essas expressões, elas são verbos aí, palavras invariáveis, tá? Que elas não conseguem sofrer uma mudança dentro da frase, tá? Então, quando elas ocultam após o adjetivo um verbo, por exemplo, é preciso muita atenção, tá? Tem ali o adjetivo de intensidade muita, né? É preciso ter muita atenção. Eu sei que o verbo não está ali, mas ele fica subentendido que eu tenho que ter muita atenção. Então, o verbo ali está escondido, mas eu posso usar é preciso usar ou é preciso ter muita atenção. Água é bom, é necessário muitos exercícios para aprender isso, tá? Então, essas expressões aí, a gente tem que ter um cuidado, tá? Porque elas são invariáveis, elas não conseguem variar. Então, bom não fica bons, issos não existem, né? Então, são essas expressões aí, não ocorre muito erro, tá? Cuidado, então. O adjetivo da expressão é proibido ou é permitido só varia quando o substantivo a ele ligado aparece com o artigo a. Tá? Então, é proibido entrar, é proibida a entrada. Tá? Agora a gente está falando de verbo proibir, né? Mas a expressão é proibido, é permitido, é um adjetivo, tá dando ali para o verbo, né? Então, ele só é permitido, eu não posso falar é proibido entrar. Eu tenho que falar é proibida a entrada. Tá? Não é permitida a permanência de pessoas neste local. Tá? Eu não consigo ali fazer isso. Eu tenho que dizer não é permitido permanecer no local. Tá? Porque permitida permanência, eles não conseguem, ele não está ligado ali, tá? Ele não vai fazer a variação. São duas palavras ali que me deixam confusa. Então, eu não falo, não é permitida a permanência de pessoas nesse local. Não é permitido permanecer no local. Porque permitida e permanência... Hã? Ó, filho, vai vir. Gente, tem alguém com áudio ligado. Desculpa, sou eu. Não tem problema. Tá? Então, a gente também tem que concordar nesse sentido aí, que eu não posso ter dois adjetivos ali, né? Que eles falam a mesma coisa. Então, permitir permanência, permitido permanecer. Aí fica um adjetivo e um verbo. Tá? Outros casos, então, de concordância que você não deve deixar de saber, tá? Ó, saiba que quem diz obrigado é homem, tá? Isso tudo tá ligado com a concordância nominal, tá? A mulher deve dizer obrigada. Se forem dois homens ou mais que agradecem, devem dizer muito obrigados. Ah, mas é estranho ouvir, né? Mas a gramática diz que isso é o correto. Tá? Se forem duas mulheres, vão dizer muito obrigadas. Ah, isso é permitido, a gente escuta e acha que está errado, mas está certo. E o meio varia
Meio só varia quando significa metade de alguma coisa, tá? Então, não tem meia. Meia é só a meia que a gente calça para ir botar no sapato e sair para trabalhar ou sair para passear, tá? Sendo assim, diga gente meio nervosa, gente meio louca, gente meio desconfiada. Não falo gente meia nervosa, gente meia louca, não existe, tá? Comprei meia melancia, daí a metade, ó. Daí eu tô falando de quantidade. Comprei meia melancia, meio-dia e meia hora, meias palavras. Aqui a gente tem uma expressão conotativa, tá? Que a gente sabe que a gente está usando uma conotação, uma expressão para dizer meias palavras, né? Como que meias palavras bastam. Então, aí sim é permitido meia, porque eu estou dando significado, eu estou querendo dizer alguma coisa usando uma conotação, usando uma expressão, tá bom? Isso mesmo, ó, também não é correto usar de modos que e de maneiras que. Devemos usar sempre de forma que, tá? Então, não botem a preposição de modo que. Às vezes a gente quer falar o português bonito, né? E tudo, a gente acha que a gente se cuida, né? Mas tem coisas que não podem, tá? Então, de forma que, de modo que, não tem ali o plural, tá? E de maneira que. Então, eu tenho o exemplo aí, o povo também diz, de formas que eu já aprendi aqui que não é correto. Tá? Então, de formas que, de modos, só tem um modo, só tem uma forma, tá? Como você pode verificar o assunto concordância nominal? Ele existe muito além dos estudos das regras gramaticais, tá? Uma boa dose de prática textual faz a leitura. Então, a gente tem que adquirir aí a leitura, né, gente? A leitura aí nos ajuda um pouco. Se nós lermos alguma coisa, já ajuda para que a gente possa, ao ver, ao exercitar, ao olhar, ao ler, a gente também vai criando esses hábitos, né? Falando mais um pouquinho da concordância nominal, então, tá? Então, o que é a regra geral? O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo, tá? Essas 4 classes gramaticais. Todo mundo vendo meus slides aí, né? Que às vezes dá um pane aqui. Quem já é meu sabe, ou acaba a luz, ou Sim. acontece umas coisinhas comigo aqui. Tá? Então, devem concordar essas 4 classes gramaticais, elas devem concordar em gênero, feminino e masculino, número, plural e singular, com o substantivo ao qual se refere. Tá? Aí tem o exemplo. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Primeiro eu olhar a frase, eu tenho que descobrir onde é que está meu substantivo. Os eu sei que é artigo, nossos é pronome, 2 é numeral, brinquedos, substantivo, preferidos, adjetivos. Tá, eu descobri, então, que tem o artigo, pronome e o numeral ali, né? 2, tá? Então, eles concordam com o gênero, tá? São vários brinquedos, eles têm que estar todos no plural, porque são os brinquedos. Então, eu tenho que olhar lá no meu adjetivo. Olhei o adjetivo, eu descubro como que essas classes gramaticais vão ficar. Podem ver que daí depois o verbo estar, que estão ali, também fica, e quebrados. Então, eles estão todos ligados ao substantivo brinquedos, tá? E observem que os nossos, que são os pronomes, os 2, o preferido, que é o adjetivo, né? Eles se referem ao substantivo masculino e plural, né? O os é os brinquedos, não é as brinquedas, não existe, né? Então, por isso é que eles estão todos no masculino plural, tá? Então, casos especiais de uma concordância nominal, tá? O adjetivo, então, ele refere a vários substantivos, tá? Como, por exemplo, o governador recebeu ministro e secretário espanhol. O espanhol concorda apenas com o mais próximo, tá? O ministro e o secretário espanhol.
O governador recebeu ministros e secretários espanhóis. Mudou, porque ministro e secretário, daí ele está falando ali do masculino, porque são dois, e plural, tá? Porque eu quero falar dos dois juntos, tá? Quando o adjetivo vier posposto a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, né? Masculino e feminino, como por exemplo, ele apresentou o argumento e razão justos, tá? O argumento e a razão, tá? Masculino plural, tá? Porque tá falando ali, ó, do argumento e da razão. Mesmo que eles estejam em gêneros diferentes, também tem uma possibilidade de concordância, tá? Ele apresentou o argumento e razão justa. Olha só, então, numa frase, eu posso ter tipos de concordância diferentes. Na primeira, ele concordou com o masculino e o plural, né? Depois, ele concordou com o substantivo mais próximo, que é a razão justa. E depois, ele concordou com o substantivo mais próximo. Ele apresentou razão e argumento justo. Né? Então, ele concordou com o argumento justo, não com a razão justa. Tá? Quando o adjetivo vier anteposto, ou seja, antes, né, a dois ou mais substantivo, ele concorda com o mais próximo. Né? Então, se funcionar com adjunto adnominal, ele pode funcionar como predicativo, por exemplo. Então, todas as concordâncias nominais, ele haverá duas possibilidades, ou três, tá? Então, ele pode concordar com o plural ou concordar com o mais próximo, né? Ele, digamos que a concordância nominal ali, ele concorda, ele é vendido, ele vai com um, vai com o outro, né? O que tiver mais próximo dele, ele vai se colocar perto ali, tá? Nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão, todos substantivos, o adjunto, né? Tamanho, né? O tamanho, o desrespeito, porque há ingratidão, né? Então ficou tamanha. Se fosse perto da ingratidão, ficaria tamanha, né? Nunca vi tamanha ingratidão. Por exemplo, se eu pegasse essa frase, nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Eu poderia fazer, nunca vi desrespeito e ingratidão tamanha. Daí ele tá lá no final, né? Aí sim ele concorda com ingratidão. Permaneceu fechada a porta e o portão, tá? Então, o predicativo do sujeito concorda com o mais próximo, tá? Ó, permaneceu a porta fechada. Se eu escrevesse, permaneceu a porta e o portão fechado, porque daí meu adjetivo ele tá lá no final para concordar com o portão, né? Que é masculino, tá? Permaneceram fechados a porta e o portão. O que eu faço aqui? Eu entendo que fechados, porque eu quero falar dos dois juntos, a porta e o portão, tá? Mas aqui não tá ligado com a porta e o portão também. Tá ligado com o verbo permaneceram, plural. Então tá me dizendo que eu tô falando de todos eles juntos. Então por isso que ficou fechados no masculino e no plural, tá? Dois ou mais adjetivos, eles referem a um substantivo determinado por artigo. Tá? Ó, admitem duas possibilidades. O substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. O substantivo fica no plural e omite-se o artigo antes do segundo adjetivo. Tá? Então, se eu quiser falar dos dois, eu não preciso repetir o artigo A lá, ó. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Eu posso dizer que meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Tá? Então, dois ou mais adjetivos, como ali no caso inglesa e francesa, eles referem à mesma coisa, né? A língua, né? Então, eles podem diminuir, fazer uma unificação ali
com o artigo no plural. Não deixa de estar certo também. Existem casos particulares da concordância nominal, tá? As palavras menos, alerta e pseudo são advérbios e ficam invariáveis, não se mexem, tá? Ó, os soldados estavam alerta a menos pessoas do que prevíamos. A gente já pode ter escutado. Os soldados estavam alertas e a menos pessoas do que prevíamos, né? Não existem. Essas palavras não fazem, não tem variação. Elas não podem fazer mudança. Acontecem mudanças de gênero, número e grau, tá? As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, eu sempre reforço, tá? Quando se referem a palavras desacompanhadas, né, que elas ficam invariáveis, tá? Então, é proibido entrada, a gente não diz é proibida a entrada, tá? Cerveja é bom, eu não posso dizer cerveja é boa. Coragem é necessária, não acontece, por mais que a coragem ali é feminino, né? Não. Porém, se a palavra estiver acompanhada de um determinante, como elas devem concordar, aí sim, ó. É proibida a entrada, a cerveja é boa, a coragem é necessária. Daí eu posso fazer isso. Se elas estiverem sozinhas nas frases, sem artigo, não acontece essa concordância do nome. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro, barato, tá? Quando tem valor de adjetivo, elas concordam com o substantivo. Serviu-nos meia porção de arroz, de quantidade, tá? Conversamos bastantes vezes a esse respeito, tá? Os automóveis estão caros. As frutas estão baratas e já é 12:30, daí fala de quantidade também. Quando tem valor de advérbio, elas ficam invariáveis, tá? Então, quando na frase, ela tiver o advérbio de lugar, né? Intensidade ali, elas não variam, mas ali no caso de adjetivo, elas podem variar, tá? Mas o meia, lembrando que é só em quantidade de número, tá? Maria está meio aborrecida, os alunos são bastante estudiosos, esses automóveis custam caro, né? No caso, Maria está meio aborrecida, advérbio ali de intensidade, né? Quanto que ela está aborrecida? Metade? Né? Os alunos são bastante estudiosos, né? Advérbio de quantidade também. Esses automóveis custam caro, tá? As laranjas custam barato. Estamos muito cansados, então, de lugar, advérbio de lugar, de intensidade. Com que intensidade, né, esse verbo aí está flexionado? Os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, kit, concordam com o substantivo a que se refere. Tá? Esses adjetivos. Ó, seguem anexos os documentos da partilha de bens. Então, são vários documentos, vários anexos. A carta segue anexa, aí é uma carta, né? E é a carta. Os documentos estão inclusos. Ela mesma redigiu a carta. Eles estão sós. Estou quite com você. Muito obrigada, disse ela. Então, os advérbios só, que equivale somente uma coisa, né? Menos e alerta, as expressões em anexo e a só são invariáveis, elas não acontecem. Elas não variam. Deixa eu ver se alguém... Peraí que vai dar problema, que não sei o que aconteceu no Meet. Só, não sei, vai cair aqui. Mas vamos ver. Vamos continuar. Aqui tá dando o mesmo aviso. Pois é, mas eu agendei a aula até às 9, não sei o que aconteceu. Tá, caso caia, pessoal, eu faço outro link, vocês entram por ele, tá?
Tá bem. Não sei o Estão que que eu vou regulando o teu tempo, prof. Viu? Como é que é? Só porque eu gosto de falar, né? Tá, vamos lá. Então, esses advérbios aí, eles acontecem em variáveis, tá? Eles não têm inflexão. Então, dicas: quando a palavra só equivaler a sozinho, ela será adjetivo e, portanto, concordará com o substantivo. Quando a palavra só equivaler a somente ela, será advérbio e ficará invariável. Quando a palavra bastante equivaler a muitos, muitas, ela será adjetivo e, portanto, concordará com o substantivo. A palavra meio, equivalente a metade, é adjetivo e concorda com o substantivo. E a palavra meio, equivalendo a um pouco, é advérbio e não varia. Tá? Então, o meio, ele acontece ali. Vamos ver se eu consigo ver o que que... Deixa eu compartilhar aqui para ver o que que... Faz tempo que eu não uso também, porque agora eu voltei presencial na minha outra escola. Então, eu uso, mas o meu Meet... Pessoal, vamos fazer o seguinte, ele vai cair. Eu não sei por que que agora ele está cobrando esse tempo. Eu vou pedir para vocês saírem, tá? E eu vou criar outro link, eu não sei o que aconteceu. E a gente continua, tá? Pode ser? Pode, Pode. claro. Acontece nas aulas de geografia também. Eu não sei por que que ele tá assim agora. Tá bom, nos vemos daqui a pouco. Ok. Ok. Ô, prof, então,